White Online, capítulo 518. A Batalha do Paraíso Branco. A chuva mortal de balas caiu sobre Arthur. No entanto, seu escudo dourado foi capaz de desviar todas as balas com relativa facilidade, e sua expressão permaneceu serena durante toda a provação. Depois de dar um passo à frente, Xerxes disparou como um raio, deixando para trás uma paisagem chamuscada. Enquanto Amur esmagava seu machado de duas mãos contra a saraivada de balas, seus músculos ocultos incharam de maneira ameaçadora. No entanto, devido ao adorável cosplay que ele usava, não parecia tão intimidante quanto ele esperava. Causer segurou a lança com as duas mãos enquanto a girava rapidamente. A lança giratória gerou uma rajada de vento tão forte que foi capaz de desviar todas as balas. Ninguém mais chegou perto de igualar a estatura imponente de Causer. O aspecto mais peculiar da defesa de Isaac foi a sua estratégia de bloqueio. Ele continuou a serpentear pelos escombros e se esquivou das balas. Depois de puxar a cabeça para trás por um tempo, ele ocasionalmente inclinava a cabeça para frente, para a esquerda, depois para a direita, e então voltava a puxar a cabeça para trás. Apesar de parecer ridículo, cada bala conseguiu errar seu corpo por uma margem muito estreita. No topo do telhado, indivíduos armados e vestidos com roupas escuras continuaram a disparar suas armas até que os pentes secassem. Eles continuaram atirando enquanto trocavam simultaneamente os carregadores com um trabalho manual hábil. Mas quase imediatamente, eles perceberam uma rajada de vento peculiar se aproximando por trás deles. Os soldados foram pegos de surpresa e, depois de se virarem, encontraram o punho de Xerxes. Bata, bata, bata e pou. Logo depois, todos os soldados vestidos com roupas escuras caíram inconscientes nos telhados. Xerxes reapareceu no chão com uma atitude casual, como se o que acabara de realizar não fosse nada fora do comum. Quando Arthur olhou por cima do escudo dourado, ele revelou uma carranca severa no rosto. Eles ainda tinham uma distância de algumas centenas de metros para percorrer antes de chegarem aos portões que saíam do Paraíso Branco. Por outro lado, houve um número excessivo de pontos cegos. Seu nível de defesa era consideravelmente inferior ao dos outros 4 homens. Se uma bala o atingisse na cabeça, provavelmente seria fatal. Então, completamente do nada, Isaac apontou o Silver Cloud escuro para o telhado do prédio, que ficava a aproximadamente 100 metros de distância. Todos ouviram o som ensurdecedor de um estrondo pouco depois de ele fazer o movimento de atirar com o dedo. Bang! A bala, fazendo um som sibilante enquanto viajava pelo ar, rasgou o ar e passou por vários prédios antes de bater na parede da loja de conveniência. Bum! Rachadura. A loja foi destruída e, para surpresa de todos, havia 10 soldados vestidos de preto escondidos lá dentro. Todos foram derrubados e, quando pousaram em cima dos escombros despedaçados, sofreram ferimentos graves. A maioria deles sofria de ossos quebrados, mas alguns deles tiveram a sorte de escapar apenas com entorses. Como você sabia que havia pessoas? Amur perguntou sobre isso por interesse natural. Ele foi capaz de ouvi-los respirando. Isaac realmente alcançou o topo da classe de atirador, disse Arthur, dando a impressão de estar um pouco impressionado. Isaac rapidamente colocou o Silver Cloud de volta no coldre e decidiu deixar que outros decidissem o destino desses soldados. Xerxes não perdeu tempo em fazer seu movimento e imediatamente começou a correr. O relâmpago foi até uma loja de ferragens próxima, agarrou um pedaço de corda e correu na direção dos indivíduos vestindo roupas escuras. Depois disso, ele correu ao redor dos soldados vestidos de escuro, amarrando-os com uma corda enquanto fazia isso. Depois que ele terminou, ele apareceu ao lado de Arthur, e os soldados que vestiam roupas escuras estavam agora amarrados com um longo pedaço de corda enquanto gemiam de dor. Depois de dar um breve sorriso, a expressão de Arthur mudou para um leve descontentamento. Houve movimento na área próxima aos portões. A área foi repentinamente invadida por centenas de soldados fortemente armados e vestidos de preto. Eles estavam sendo liderados por um homem de aparência espectral com cabelos grisalhos que, apesar de sua aparente idade, parecia bastante velho. Arthur, parece que você foi afetado por envenenamento por radiação. Portanto, só direi uma vez. Por favor, permaneça aqui até que possamos tratá-lo. Eles ouviram a voz de Lunatic Soldif. Lunático, não há razão para você mentir. Uma lâmina com cabo longo e fio curvo se materializou na mão de Arthur, e uma pequena chama se materializou na ponta da lâmina. Você poderia gentilmente permanecer aqui? Se você sair pelo mundo, poderá espalhar o envenenamento por radiação, o que resultaria na morte de muitos. O indivíduo enlouquecido gritou enquanto fingia ser ignorante. Após um momento de silêncio, Arthur revirou os olhos e disse: Este local não tem radiação. Como todos estão cientes, não adianta mentir. Você não vê, claro? Este lugar viu. Lunatic coçou o queixo e olhou para os edifícios destruídos com uma expressão de dor no rosto. Arthur deu um sorriso ingênuo antes de tirar algo do bolso e revelar um dispositivo. Ele exibiu uma leitura de 0 para a quantidade de radiação presente. Ver. A expressão no rosto de Lunatic começou a se desintegrar. E ele encolheu os ombros e disse: Tudo bem, cansei de brincar. Mate-o. O grupo de soldados, totalizando centenas, apontou suas armas e disparou uma saraivada de balas quentes em chamas no céu.
Eles rasgaram a atmosfera como uma chuva de meteoros rasgando camada após camada de nuvens. Quem será o único a receber honras? A parede de balas foi completamente ignorada por Arthur enquanto ele voltava sua atenção para os outros 4 homens. Deixe-me. Amur deu um tremendo salto à frente enquanto balançava simultaneamente o machado de 2 mãos. Grito de guerra divino. Ele ergueu o machado bem acima da cabeça e o arremessou em todas as direções através do céu azul claro. O machado de 2 mãos girou como um leque e cortou as intermináveis camadas de balas em linha reta. Apesar disso, as balas começaram a se desintegrar como resultado de uma reação em cadeia. Nenhuma das balas foi capaz de viajar além do ponto pré-determinado e logo havia mais de 1000 balas quebradas no chão. O machado continuou a voar pelo ar e finalmente pousou bem na frente de Lunatic, com a lâmina penetrando no chão a uma profundidade considerável. Uma expressão de leve preocupação apareceu no rosto de Lunatic. Por outro lado, ao perceber que a agressão havia acabado, soltou um enorme suspiro de alívio. Os soldados pareceram chocados quando viram suas balas se desintegrarem diante de seus olhos. No entanto, esse não foi o fim da surpresa deles. O chão começou a fraturar ao redor do machado e logo depois apareceu um enorme abismo. Tudo começou a ser sugado pela fenda. Os olhos do lunático começaram a tremer e, de repente, ele desapareceu de onde estava e apareceu atrás dos soldados. Parecia que ele havia se teletransportado de alguma forma. Os soldados, porém, não se saíram tão bem, pois um após o outro foram consumidos pela fissura. Assim que a rachadura parou de crescer, 50% dos soldados foram consumidos pela fissura e não existiam mais. Eles estavam perdidos para sempre, enterrados nas profundezas obscuras. Uau! Arthur deu uma pequena palma e expressou sua admiração. Por outro lado, Lunatic percebeu isso e ficou furioso. Instantaneamente, ele desapareceu e então se materializou diretamente atrás de Arthur. Tanto Causer quanto Cherchus tinham expressões chocadas em seus rostos e não pareciam estar preparados. Lunatic cerrou o punho e desferiu um golpe na nuca de Arthur, mas este permaneceu imóvel durante toda a provação. O soco continuou a voar e chegou perigosamente perto de atingir a nuca. Por outro lado, naquele mesmo instante, uma mão pálida cortou o ar e pegou o punho. Lunatic voltou sua atenção para Isaac, completamente pasmo pelo fato de seu ataque ter provocado uma resposta de alguém. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.